Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal da Graça de Deus, o canal que fala de Bíblia, teologia e também de história. Sejam bem-vindos ao canal, se vocês puderem, por favor, compartilhar. Por favor, faça isso, compartilhe, curta e se inscreva no canal para que o canal possa crescer cada vez mais em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de esclarecer um assunto importante, um assunto muito importante, o mito da Trindade Celestial. Você já ouviu nessa doutrina Trindade Celestial, uma doutrina antiga, desde os primórdios do cristianismo, a doutrina que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, cada um com a sua função. Isso foi um tema muito debatido no início do cristianismo. Quando eu falo início do cristianismo, eu falo ali no primeiro século, mais precisamente o segundo e o terceiro século. Essa doutrina, até o quarto, essa doutrina foi sendo desenvolvida na igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, é a igreja pós-apostólica, a igreja pós os apóstolos. Os apóstolos morreram, então aqueles homens que tiveram contato com os apóstolos, com amigos dos apóstolos, com pessoas próximas aos apóstolos, começaram a divulgar o cristianismo. A igreja primitiva começaram a divulgar a fé cristã e foi sendo formado um corpo de doutrina. E a principal heresia que existia naquela época era o gnosticismo, uma filosofia religiosa que tem várias religiões incutidas e também um pouco de cristianismo e também o arianismo por Ario, presbítero de Alexandria. Essas duas heresias foram muito combatidas no segundo século e no terceiro século da Era Comum. Por isso que eu quero falar aqui sobre esse mito, o mito da Trindade. A Trindade combateu o gnosticismo e o arianismo. Inclusive, o imperador Constantino, no ano 325, faz um concílio com 1.800 bispos na cidade de Niceia, que hoje fica na atual Turquia, para combater exatamente isso. O arianismo, a doutrina que pregava que Jesus não foi gerado pelo Pai, e sim ele foi criado pelo Pai, foi uma substância, ele não era nem Deus, nem era homem, não era Deus, nem era homem, ele era simplesmente, estava preso numa matéria, num corpo, que esse corpo não servia para nada, e a alma que servia. Então Jesus não era nada para o arianismo, era submisso ao Pai. Era simplesmente uma criatura de Deus como nós. Mas eu não quero falar sobre o arianismo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, você pode ver, sobre o Concílio de Nicéia, que fala sobre isso. Eu quero falar sobre o mito da Trindade Celestial, porque foi também uma doutrina desenvolvida pela Igreja Católica. A Igreja Católica é fundamentada na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cada um com a sua... Cada um distinto, Pai, Filho e Espírito Santo distinto. Primeiramente, eu gostaria de falar o que a Bíblia diz. Nós acreditamos, sim, eu acredito que existe um Deus só em três manifestações. Eu não acredito no monarquianismo modal, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma função e vai agindo conforme lhe apraz. Isso é uma doutrina também do terceiro século. Monarquianismo modal. Eu não creio nisso. Eu creio que existe um Deus em três manifestações. Assim como a água tem estado líquido, assim como a água tem estado sólido, gelinho, cubo de gelo, e gasoso, quando ferve ali no fogão. Você coloca a água dentro da chaleira, faz um café, um chimarrão aqui no sul, se transforma em vapor. É água, mas água, é uma molécula, é uma substância. Não, são várias moléculas, mas é uma substância só. Olha o que a Bíblia diz. Vamos à Bíblia. João 14, 7 a 10. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha que interessante. O Filipe chegou para Jesus e falou, Senhor, me mostra o Pai. Jesus disse assim, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. No céu só tem um trono. Apocalipse 4:1 diz isso, se eu não me engano. No céu só existe um trono. E esse trono, quem está lá é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está nesse trono. Deus se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem crê nele não perece mais. Então existe um Deus, que na criação é o Deus que criou todas as coisas, na redenção Jesus Cristo, e agora conosco aqui, o Espírito Santo. Não existe três deuses. Não existe três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos unicistas. Nós não somos trinitaristas, trinitarianos. Nós somos unicistas. Nós acreditamos num Deus, os judeus também acreditam nisso, em três manifestações. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, meus queridos amados que estão vendo esse vídeo, se você chegou aqui, é porque você se interessa por esse assunto. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos Jesus muitas vezes curando enfermos. Em outras situações, ele é mostrado suado, chorando, sofrendo. Vemos o exterior, Jesus, vemos a sua carne. Mas mesmo assim, ele era o próprio Deus. O pai e a mãe dele falaram: olha lá, o meu filho. Muitos falavam: é o filho de José e Maria, viam ele como filho. Mas ele era Deus. Mesmo que você veja na Bíblia, leia na Bíblia ele suando, chorando, como sendo humano, ele era humano, mas também era Deus. Jesus também era Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Não são três, meus queridos irmãos. São um. Eu e o Pai somos um. Um só, não três. Então nós somos unicistas. Agora, Atanásio de Alexandria veio com essa ideia do trinitarianismo, a trindade, Atanásio de Alexandria, Tertuliano de Cartago, da cidade africana de Cartago, ou Cartago, eles acreditavam sim na trindade celestial e divulgaram isso no cristianismo primitivo que influenciou no cristianismo niceno constantinopolitano. O credo niceno, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, na Santa Igreja, todo aquele credo antigo foi desenvolvido lá atrás, até o século IV, com os grandes pais da igreja, São Inácio de Antioquia, Tertuliano de Cartago, foi que deu essa propensão, essa profusão para a Trindade, e Atanásio de Alexandria também, da cidade de Alexandria, a mesma cidade de Ario, divulgou a Trindade Celestial. Então foram homens que divulgaram a Trindade Celestial. Agora a Bíblia não. A Bíblia, ela fala assim, ó. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um governo se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui Isaías, 790 anos antes de Cristo, já falou que um menino ia vir. Que menino é esse? Jesus. Porque um menino nos nasceu, Jesus. Um filho se nos deu. Ele tem manifestação de filho. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Perdão. Então, Deus forte, Pai da eternidade. Pastor, mas, amigo, querido, no Getsemane, Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava em manifestação de filho. Como eu, quando vou no Rio de Janeiro ver minha mãe, eu sou filho. Agora eu tenho uma filha também, 2 filhas. Quando eu estou com elas, eu sou pai. E um dia serei avô. E sou uma pessoa só, não são três pastores ou 3 Leonardos, tá bom? Então o menino que foi preconizado em Isaías era o Deus forte. Era Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém. Isso aí é muito notório, é muito notório. Não existe a Trindade Celestial. Isso é a igreja romana, que eu falei, que foi desenvolvida lá no século IV, que criou. João capítulo 1, 1 a 14. João capítulo 1, 1 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
está falando de Jesus. E o Verbo se fez carne, Jesus, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Abraão se revelou como El Shaddai, Todo-Poderoso. Moisés, ele se mostrou como eu sou. E todos esses nomes do Antigo Testamento estão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O El Shaddai, o eu sou, o Todo-Poderoso, o Jeová. Não é o nome Jeová. Jeová foi acrescentado vogais aí no tetragrama e criaram o nome Jeová. Inclusive as testemunhas de Jeová têm outra Bíblia, a Torre de Vigia não é a nossa Bíblia. Não cai nessa conversa das testemunhas de Jeová, porque a letra J nem existia no alfabeto hebraico, ok? Então, o nome de Deus, na verdade, é YHWH, impronunciável. Foi colocada vogais aí, pois acrescentado o J para ficar mais fácil. Mas, meus amados, a Trindade Celestial é um mito, realmente é um mito. Pode ficar tranquilo, existe um Deus e 3 manifestações. Na criação como Pai, na redenção como Filho, e do Pentecostes para cá como Espírito Santo. João 10,30, e o Pai somos um, não somos 3. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e coloque suas dúvidas aí nos comentários que a gente tira todas as suas dúvidas. Forte abraço e até mais!